Do Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, sentimos a Tua presença, Espírito Santo. Ela ainda está aqui. É nós que fazemos a Tua presença, Espírito Santo, fluir em nossas vidas. Não é o problema, não é a luta que vai fazer nos impedir de sentir a Tua presença por meio da oração e por meio da mensagem da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, meu Deus, durante esse culto, a Tua presença fluir no nosso ser, Pai. Não queremos e nem podemos, Senhor, sair da mesma forma que entramos aqui, Senhor. Talvez com um pensamento em uma luta, em uma batalha, em uma dificuldade, não. Queremos sair daqui, Senhor, pensando, glória a Deus e aleluia, acerca do Teu reino. Pai, usa a vida do Teu filho, pastor Emerson, separado, meu Deus, nessa noite, para ser um mensageiro, para entregar a mensagem à igreja, aos nossos corações, Senhor. Eu não sei a maneira, o jeito, Senhor, a fórmula que o Senhor irás utilizar na vida dele, mas que o Teu Espírito Santo, meu Deus, no abrir os Seus lábios, venha fluir através da vida dele, e os nossos corações possam estar preparados, meu Deus, para guardar a Tua palavra, absorver a Tua palavra e colocar ela em prática. Porque se recebemos a Tua palavra e não praticamos, Senhor, é em vão a nossa vinda até aqui. Então, Pai, muito obrigado. Abençoa o Teu filho, meu Deus, a autoridade está sobre a vida dele, que ele possa nessa noite ser canal de bênção para esta igreja, para esta casa. Assim eu oro em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diz amém. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Estava ouvindo, claro que eu não sou moco, né? Estava ouvindo a oração do pastor. Mas é uma coisa importante para nós observarmos, irmãos, que nós queremos sim sentir a presença do Senhor, não é? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, que também tem que ser dita. Quando nós falamos algo que nos confronta, através da palavra, Deus também está falando conosco. E Deus quer que nós venhamos a sentir também a presença dEle. Porque muitas das vezes nós não sabemos receber a palavra. Mas a palavra do Senhor, ela nos confronta também. É importante nós, em todos os momentos, nós nos esforçarmos, porque muitas das vezes nós nem nos esforçamos como é que eu posso dizer, em querer sentir a presença do Senhor. Porque eu posso até entender, porque muitas das vezes nós chegamos tão de um jeito, irmãos, mas cabe a mim e a você, nós nos esforçarmos para sentir a presença do Senhor. É algo muito maravilhoso. E no louvor que foi, um dos louvores que foram louvados, eu quero falar de algo hoje sobre isso também. O louvor daquela cantora que eu creio, como os irmãos creem que está do lado do Senhor, a Ludmila, né? Vocês prestaram atenção numa parte da música, do louvor, que diz assim, ó: libera palavras. Quero fazer uma pergunta para você aqui, fique para você a resposta. Será que você tem liberado boas palavras? Será que eu tenho liberado boas palavras? Eu também gosto de me colocar. Porque nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que nós temos que ter, ou buscar pelo menos o entendimento de sabermos o que vamos liberar. Porque nós estamos vivendo em dias tão difíceis, irmãos, que nem tudo nós queremos receber. E às vezes é uma má palavra, mas também pode ser uma boa palavra, que vai encher, que vai preencher aquilo que você e eu estamos precisando. E hoje eu quero trazer algo sobre isso, irmãos, para mim, primeiramente para mim, e para a igreja do Senhor também, compartilhar na verdade, onde aqui eu presenciei situações que palavras foram liberadas, que, irmãos, eu não tenho medo de dizer que foram bênçãos,
mas também ao coração das pessoas que não receberam se tornaram maldição até hoje. Por isso que é importante nós sabermos liberar palavras, não tem que ser de qualquer maneira. Amém? Queria hoje compartilhar com os irmãos lá no livro de Tiago, capítulo 3. Onde aqui na epígrafe aqui da minha Bíblia fala sobre tropeço na palavra, onde também fala os pecados na qual algo que nós temos tão pequeno, irmãos, mas que ela traz vários pecados, que se chama língua. Amém? E dentro disso que eu falei, que eu presenciei algumas coisas que foram bem ministradas, como eu também presenciei, irmã Lourdes, coisas que foram mal ministradas, ou seja, liberadas. E nós que estamos aqui, aleluia, nós que estamos aqui em cima, quando nós estamos trazendo a palavra do Senhor, nós temos que primeiramente buscar no Senhor o entendimento, para depois nós termos a convicção que devem ser liberadas. Mas mesmo assim, irmãos, existem. Quando eu estava estudando sobre isso, a primeira coisa, as duas primeiras pessoas que têm a responsabilidade de liberar boas palavras é um bom pastor e um bom presbítero, Manu. Mas será que não existe aí também o contrário de muitos pastores e muitos presbíteros que não sabem liberar? Existem, irmãos. E vou falar um pouco sobre isso no cotidiano da gente. No cotidiano da gente existe sim. Diz assim a palavra do Senhor aqui, Tiago já está nos alertando, irmãos. Aqui Tiago já nos alerta de algo gravíssimo que existe hoje no meio do povo, no meio das igrejas. É esse órgão chamado língua, irmãos. Diz assim no versículo 1, quero ler com os irmãos do 1 até o 18. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, olha só. Não sejam mestres sabendo que recebemos mais duro juízo, ou seja, aqueles que estão aqui, irmãos, quero colocar um pastor e um presbítero, que são homens, que são homens, muitos homens de Deus, mas também nós temos que entender que estão aí, nos últimos dias, muitos se dizendo homens de Deus, mas que na verdade são verdadeiros lobos. Por isso que é importante nós aprender sobre isso daqui. Homens que se dizem ser mestres, mas aqui Tiago diz, através da palavra do Senhor, diz aqui, ó, sabendo que recebemos, ou seja, irmãos, aquele pastor, aquele presbítero, aquele homem de Deus, aleluia, que um dia foi consagrado, eles vão ser os mais cobrados, João Nilson. Vão ser os mais cobrados, porque não são mestres. Mas nós temos que entender também que tem muitos aí afora que querem ser mais do que mestres, irmãos, ou seja, querem saber mais do que o outro. Por isso que aqui adverte, ó, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, ou sejam verdadeiros, aleluia, administradores da palavra, ou seja, sejam aqueles que ministram bem a palavra, lançam bem a palavra, não sejam aqueles, aleluia, que lançam sem saber por que estão lançando e acabam matando as vidas, irmãos. Diz mais assim, porque todos tropeçam, irmãos. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavra, o tal varão é perfeito. Só existe um perfeito, irmãos. Só existe um perfeito. E poderoso para também refrear todo o corpo.
Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Quando nós fazemos assim, o cavalo para, né, irmãos? Aleluia. Vede também as naus. Alguém aqui sabe o que é? Aquele bichinho lá, ó, do navio. A nau? Não, irmão, a nau é o navio, vamos dar exemplo. A nau, vamos dar um exemplo que é um navio, viu? Mas veja bem, ó. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas em impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme. É o leme que é o pequenozinho que manobra para todo lado. Para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também, irmãos, olha só. Ontem eu estava até comentando algo com o Diogo sobre isso. Assim também a língua é um pequeno membro que se gloria-se de grandes coisas. Não existe isso? Que se gloriam mais do que os outros? Existe, irmãos. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade, ou seja, como mundo de pecado. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo o próprio inferno, irmãos. Quando nós deixamos, tem aquela palavra que nós temos que ter o autocontrole, é tão difícil, né, irmãos? É tão difícil, mas não é impossível. Será que é difícil quando nós lançamos palavras, más palavras? Ninguém acha difícil, não é? Por que não? Porque achamos que é difícil lançar as boas também, irmãos. Porque quando nós queremos lançar as más palavras, é rapidinho, sem pensar. É no ato. Mas nós também temos que nos esforçar e saber lançar as palavras, que elas venham ser boas. Aleluia. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, ou seja, pelo homem. Mas aqui já vem a resposta. Quero repetir de novo. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como aves, tanto de répteis, como de animais do mar, ou seja, os peixes, se amansa e foi domada pela natureza humana. O homem sim pode domar qualquer uma dessas coisas. Porém, vem aqui a resposta, irmãos, ó. Mas nenhum homem pode dominar a língua. Nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode frear. Está cheia de peçonha mortal, irmãos. Quando não sabemos liberar boas palavras, essas peçonhas são mortais, irmãos. São mortais. Imagina você cuidar de uma vida. Você cuidar de uma vida, tempo, meses, anos, está indo tão bem, mas de repente, irmãos, você bota tudo a perder, Diogo, por causa de uma palavra mal liberada. A gente começa tão bem, e de repente a gente bota tudo a perder. Com ela bendizemos a Deus. Olha só, com ela bendizemos a Deus e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens. Como é que eu posso, ao mesmo tempo, com ela, com a minha língua, eu agradar a meu Deus, bendizer e exaltar o nome dEle, e ao mesmo tempo, eu estar amaldiçoando o próprio Deus que me deu o fôlego de vida? Nós vemos que nos dias de hoje existem assim, pessoas que por alguma coisa, por alguma manifestação diabólica, amaldiçoam o seu próprio Deus, irmãos. O Deus que lhe deu a vida. Quer colocar culpa em tudo. Meu Deus,
em Deus, na igreja, no irmão. Não dá certo, irmãos. Por isso que nós temos que tomar esse conselho e aprender. Quando for lá no versículo 13, já fala da sabedoria que vem do alto. Vai ser uma segunda parte que nós vamos falar. Aleluia. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, a resposta aqui: não convém que isso se faça assim. Poxa, será que tem que sair as duas coisas, irmãos? Não, irmãos. Nós que estamos aqui, vocês que estão aí, que aceitaram o Senhor, mesmo em meio às dificuldades, irmãos, nós temos que liberar palavras de bênção. Mas é o que nós não temos visto aí nos últimos dias, irmãos. Nós não temos visto, nós temos visto homens que se dizem homens de Deus, mulheres que se dizem mulheres de Deus, pregadoras da palavra, destruindo vidas, saqueando, aleluia, aquilo que as pessoas têm, irmãos. Vou já falar sobre isso. Aleluia. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce, irmãos. Aleluia. E aqui eu botei só como um tema nessa reflexão, assim: nossa língua é o retrato do nosso coração. Se um dia, ou até hoje, eu vou dizer, até hoje eu sou alvo de Cristo, porque Ele tem trabalhado na minha vida, como tem trabalhado na sua, em perseverarmos até a sua volta. Se um dia eu deixei o Senhor, aleluia, transformar o meu coração, será que tem que ser só o meu coração? Não tem que ser por completo? Será que tem que transformar, aleluia, daqui até aqui, os meus braços, as minhas pernas, as minhas entranhas, tudo, e deixar só a língua para que eu venha pecar? Tem que ser completo, irmãos. Tem que ser por completo. Por isso que, a língua é o retrato do nosso coração. Se nós temos um coração transformado, nós temos que ter nosso corpo completo transformado. Claro, irmãos, claro que eu sei, claro que nós não somos santos, nós somos pecadores sim, mas nós temos que nos esforçar em buscar um pouquinho de termos o autocontrole naquilo que nós vamos liberar, irmãos. Aleluia. Aqui nós entendemos que é um ensino poderoso sobre a língua, As nossas palavras podem edificar sonhos, sim. Sim ou não? Podem edificar sonhos, sim. Mas também elas podem o quê? Nossos sonhos e fantasias. Mas também elas podem destruir, irmã Judite, os nossos sonhos, os nossos projetos. Nós podemos destruir sonhos de pessoas que estão precisando de ser levantadas, sacudidas para cima, em vez de nós, aleluia, liberar palavras que venham levantar o seu ânimo. Muitas das vezes nós levamos palavras que, mata aquela pessoa, irmãos. E aqui é um ensino poderoso para mim e para você, para que nós viemos aprender. Aqui fala de maldade e pecado que há escondido. Olha só, aqui fala de maldade e pecado que há escondido em um órgão tão pequeno, querido. Se eu fosse aqui na maldade, se eu cortasse a minha língua e botasse aqui, ela ia servir para quê? Aqui. Para nada, né, irmã Márcia? Para nada. Nós podemos também fazer uma conjectura aqui do nosso coração, da nossa, como a tela de um computador, queridos. Sabiam disso? A tela de um computador, ela está ali diante de você. Você vai acessar ali o computador.
O que você acessar não vai aparecer na tela, né, Natália? Assim somos nós, irmãos. Se nós não soubermos liberar algo de bom da parte de Deus, irmãos, vai refletir naquela vida. Você vai ver através daquela vida a bênção ou a maldição. Mas nós temos que ser bênção, irmão. Você é bênção. Você é bênção, a liberar palavras que venham ser bênção. Porque ali nós somos que nem um computador, queridos. Nós agimos por meio do nosso cérebro, daquilo que, né, que convém, que está na nossa mente. Ali no computador não é um HD que coisa tudo ali no computador. Por isso que nós temos que trazer essa reflexão para nós nos dias de hoje, queridos. Aleluia. Eu quero trazer agora aqui algo que eu presenciei de palavras, irmãos. Mulheres pregadoras. Mas eu vivenciei, irmãos, aqui. Pessoas lançar achando que estavam. Por isso que nós não temos que querer ser tão mestres, irmãos. Que nós venhamos a ser aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a ser. Simples. Amáveis. Dentro da ministração da palavra. Sem arrodeios. Sem lindas palavras. Porque nós erramos aqui, diz o homem. Se ele não errar, ele é perfeito, varão perfeito. Mas perfeito é só Deus, irmãos. E ali, por uma simples palavra, matou uma família toda, irmãos. Irmão, mas aquela família não estava na presença do Senhor? Não estava na presença do Senhor? Buscando, e por que se magoaram, irmãos? Nós também temos que entender. Nós temos que entender que a palavra, como diz na letra da canção, é liberar palavras. Por isso que nós temos que ser verdadeiros quando nós estudamos para passar aquilo para a igreja. Mas muitas das vezes nós é aquilo que nós acabamos de falar. Nós não pensamos na consequência. Nós lançamos de qualquer forma. Nós não buscamos entender o que a palavra diz. Irmão, eu estou nessa situação. Assim, o que é que eu posso fazer, irmão? Olha, eu já vi isso também, Diogo. Se você não andar, você só aceitou, é batizado. Se você não quiser nada, irmão, Deus não vai fazer nada por você não. Ei, irmãos, eu vou matar essa vida. Irmão, eu estou assim com esse problema. Irmão, vamos orar. Olha só, é difícil, viu? Vamos orar, irmão, vamos sentar, vamos orar pela sua causa. Vamos ler aqui a Bíblia. Mas, irmãos, palavras boas liberadas são assim, irmãos. É você compartilhar, é você ajudar, e se esforçar em ajudar. E não dizer, irmão, não tem mais jeito não. Deus já te deu não sei quantas chances. Vai até quando assim, irmãos? Olha só o que eu estou liberando para aquela pessoa. Palavra de maldição, irmãos. Palavra de bênção é você orar pelaquela pessoa ali ao lado dela. Palavra é você, aleluia, mostrar o que a Bíblia diz verdadeiramente para aquela pessoa. Isso sim é ajuda. E aquela família colocou no coração qual o ditado que esse ditado eu não sei, irmãos. Se vocês concordam comigo, que o coração fala o que a boca está cheia, né? Vocês creem nisso? Coração, tá vendo como é? Nem eu sei, hein? Mas não é verdade, né? Não é assim? Repete, irmão, que a boca fala que o coração está cheio, né? Eu falei que o coração está cheio, mas é assim, irmãos. Por isso que nós temos que pensar no que nós vamos falar. E outra situação é nessa que nós estamos vendo aí. Eu acho que eu até falei aqui pouquinho. Mas pessoas, irmãos, pessoas que se dizem pastores e pastores. Porque para mim, todo o respeito que eu tenho às mulheres que pregam, é a Bíblia que fala. A Bíblia nunca falou não, irmão. Eu pelo menos nunca vi não. Para mim só existe pastores, irmão. Mas pastores assim, eu estou condenando não, tem mulheres de Deus que pregam a palavra. Mas essas pessoas, essa quadrilha,
essa quadrilha de homens e mulheres que se diziam, olha, mestres, Diogo. Irmãos, começaram a roubar, sabe quantos eles roubaram das congregações deles? 1,150 milhões de reais, mano. Então aí você pode me perguntar, mas irmão, o que é que tem a ver isso aí? Irmãos, não foram liberadas palavras não para ludibriar essas vidas? Não foram liberadas, foram palavras de bênção? Foram não, irmãos. Foram palavras que geraram roubo. Aí quem imagina essas vidas que foram lesadas? Elas não podem estar mortas hoje assim, espiritualmente, por causa dessa situação? Pode, irmãos. Homens que eram para pregar a palavra, começaram a roubar a igreja, irmãos. Homens que se diziam pastores e mulheres, irmãos. Por isso que nós temos que, aleluia, entender qual o sentido de sermos mestres na palavra. Mas é aquele, quando se diz que é mestre na palavra, é não lançar palavras de maldição, é lançar boas palavras, palavras que venham incentivar, palavras que venham mudar a situação, palavras que venham mudar a causa daquele que está necessitando de uma boa palavra. E nós não estamos vendo isso. E agora eu vou usar, sabe quem? Hoje eu estava conversando com a minha mãe sobre algumas coisas, Diogo. E ela foi e citou o nome da minha sobrinha linda ali. Não vou falar, claro, questão de ética. Mas a minha mãe liberou uma palavra sobre a vida dela. Não sei se ela vai lembrar, que eu também não vou dizer, amém, igreja? Mas liberou uma palavra que depois, assim a minha mãe me disse, que depois ela foi agradecer, porque foi uma palavra de bênção, irmãos, que poderia ter virado maldição naquilo que a minha sobrinha estava pensando, Diogo. Eu não sabia disso. E a minha mãe falando, foi mesmo, mãe? Foi. E ela foi agradecer depois, porque, irmãos, foi uma palavra direcionada pelo Espírito Santo, irmãos. Só sei de uma coisa, isso eu não vou me prender a dizer não, viu? Hoje o varão está tocando. Hoje o varão está tocando, irmãos. Eu não estou dizendo que ele amaldiçoava a minha sobrinha nem nada, não. Não quero dizer só isso. Mas hoje o vaso está aqui tocando para a honra e glória do Senhor, porque uma serva do Senhor liberou uma palavra abençoada, ou seja, profetizou. Assim que tem que ser nós, irmãos. Onde aí os pais hoje só estão, aleluia, liberando palavras de maldição sobre os filhos. As mães também, não estou dizendo que é aqui no ministério que eu sirvo, mas eu falo de um modo geral, porque tem, irmãos, infelizmente, dentro das igrejas, o pai liberando, avó, tios, liberando más palavras, onde poderia estar liberando palavras de bênção, irmãos, porque aqui nós temos que entender que só vale uma coisa, não vale palavras de bênção e palavras de maldição. Temos que ser de bênção, irmãos, eu e você, não somente para a nossa família, mas para as pessoas aí afora também. Aleluia. E é nosso dever, queridos, nosso dever nós dominar, buscar, procurar dominar esse órgão tão perigoso que se chama língua. Nós temos que ser fonte limpa de bênção, irmãos. Eu também tenho que me policiar em algumas coisas, sim. Aqui já está dizendo que eu tenho que me policiar. Eu estava ontem falando com o Diogo, ó. Quando diz aqui, irmãos, ó. Quando diz aqui, ó. No versículo 5, ó, acompanha aí, ó. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede que um grande bosque, ou seja, uma vida construída, irmãos, aquilo que eu tinha falado há pouco tempo, uma vida construída. E eu ajudando ali na construção, de repente eu libero uma palavra que aquela vida não entendeu, e que eu também não tive discernimento de lançar, acabo com aquela vida. Assim, aqui a Bíblia fala de uma floresta. Uma floresta, apenas uma fagulha de um fogo lançado, ou seja, apenas uma palavra, ela destrói, uma fagulhazinha não destrói uma floresta todinha. Assim é a língua, irmãos.
tem o poder de destruir algo que nós construímos com tanto amor, algo que nós perseveramos com tanto amor, pela vida, pelo projeto, e nós acabamos colocando tudo abaixo. E aqui do versículo, aleluia, do versículo 1 ao 6, fala que a língua, irmão, é um mundo de pecado. Se nós aqui lermos aqui do 1 ao 6, fala que é um mundo de pecado, que ela só tem que abençoar, mas nós vemos aí que, ó, ela amaldiçoa, ela fala mal do irmão, ela lança palavra contra, às vezes, contra a esposa, que não merece, a esposa lança contra o esposo. Já está dizendo, irmãos, do 1 ao 6, fala sobre isso. A língua é um mundo de iniquidade, de pecado, que se nós não nos esforçarmos a controlar, nós vamos colocar muitas vidas a perder. Nós vamos destruir vida, língua. Aí quantos casamentos não têm sido destruídos, irmão, por causa de más palavras? Por causa de más palavras, irmãos, mal direcionadas. Aleluia. Aqui nós podemos entender, quero ler aqui, ó. Tiago usa uma figura de um freio de cavalo, um leme de navio e um pequeno fogo. Note que todos são pequenos, irmão. O fogo, acabei de falar, a fagulha pequena ela destrói. O leme é uma coisa bem pequenininha, aquela que gira o barco para lá e para cá, irmã Judite. E o arreio que para o, né, que chama de arreio, que freia o cavalo, são coisas pequenas, irmão, mas que se não tiver o controle, destrói. Todos são pequenos, assim como a língua, mas que podem determinar sobre o que é bênção e sobre o que é maldição. Todos três aqui, essas três figuras, podem nos dizer o que é bênção, o que é maldição. Se eu freio o cavalo aqui, ele vai me atender. É bênção? Quem pode me dizer, é bênção ou maldição? Ele não parou? Ele não atendeu? O leme, quero levar o navio para a direita aqui, ele não está indo? E o fogo, irmãos, destrói, irmãos, se você não controlar. Por quê? Porque gera de dentro do inferno, irmãos. Ela inflama. E o fogo vem da onde? Irmãos, por isso que nós temos que aprender sobre isso daí, queridos, aleluia. Do 7 ao 12, da boca procede bênção e maldição. Se nós lemos aqui do 7 ao 12, nós vamos entender que ela procede bênção e maldição, mas ela tem que proceder a duas coisas? Ela tem que proceder só um, irmã Judite, bênção. Liberar aquilo que é bênção na vida de uma pessoa. E torna a dizer, irmão, mas é muito difícil nós... Não, irmãos, não, quando você não se deixa ser tomado pela totalmente a sabedoria, você vai entender que você está sendo humilde, você está sendo ali direcionado pelo Espírito Santo, e ali você vai aprender a manusear, a frear. Do 13 ao 18, nós podemos entender aqui, quero ler agora do 13 ao 18 para nós, que diz assim, do 13 ao 18 agora, onde nós temos que adquirir a verdadeira sabedoria que vem do alto, irmãos. Muitos aí estão só adquirindo a terrena. A terrena, viu? Que aqui é daqui, irmã Judite. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras. Olha só, eu tenho que não me mostrar como mais inteligente do que o outro, não tenho. Eu não tenho que me mostrar, eu tenho que me mostrar, ó, aleluia, eu tenho que me mostrar assim, ó, como diz aqui, ó, em mansidão, em sabedoria sim, mas aquela que Deus me deu, ó, não é aquela que eu tenho e que era do irmão também, não, eu tenho, vou querer a do pastor.
Não, irmãos, eu quero ministrar naquilo que Deus me dá o entendimento. Por isso que diz aqui, quero repetir, ó. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato, ou seja, é tratar as pessoas, pelo bom trato. É de saber tratar aquela pessoa, de saber fazer aquilo com agrado, com inteligência, com sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, ó, o que atrapalha, isso aí já vem do alto? Vem não, irmão, isso aí já vem, ó, o homem que acha que tem a sabedoria, mas isso aí já vem em coisa terrena, ó. É terreno e é da carne, ó. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, está transformado? Está não, irmãos. Não vos glorie nem mintais contra a verdade. Ou seja, o irmão pregou aqui, aí eu vou prego por cima da dele aqui, dizendo que a minha foi melhor do que a dele. Estou querendo ser mestre demais. Nós não somos nada, irmãos. O pastor orou aqui, ó, nós somos instrumentos. Quando nós nos deixamos que Deus venha nos usar, somos instrumentos na mão de Deus. Somos aqueles que compartilham as coisas um com o outro. Somos aqueles que procuramos ter concordância um com o outro. Ninguém quer ser mais do que o outro. Diz mais assim: não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem da onde, ó? Do alto, não. Mas é da onde? Terrena, irmãos. Ela é terrena, é animal. E essa sabedoria, ela é o que? Diabólica. Ela é diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas, olha só o 17. A sabedoria que vem do alto, acabamos de dizer alguma coisa aqui, ó, é primeiramente pura, é verdadeira. Mas, irmã Judite, você vai conseguir em nome de Jesus. Irmã Judite contou o testemunho aqui, sapecou eu, Diogo e a Natália, mas Deus era com ela. Estou brincando, viu, irmão? Mas Deus era com ela, Deus não deixou ela nem momento. Ela que achava, porque muitas vezes nós achamos que estamos só, irmãos, no barco, mas Deus nunca deixou ela. E hoje eu entendo. E naquele dia eu fiquei maravilhado quando ela contou que come bem e tal, que não comia. Então, irmãos, isso é porque o Espírito Santo liberou palavras para ela de bênção, irmãos. Usou o genro, usou a filha. Depois de tudo, então quer dizer, são essas palavras que tem que ser lançadas. Mas Judite, você vai comer. E está comendo. É assim, irmãos. Mas vou dizer, vixe, irmão, então, daí eu vou dizer isso para a irmã, pelo amor de Deus. Irmão, daí é para ficar mais fome, vai ficar mais magra. Irmão, misericórdia da minha vida, irmãos. Que tipo de homem que quer se deixar ser usado pela mão de Deus aqui em cima, que vai liberar palavras de maldição, irmãos? Não, queridos, não é assim não. Porventura, mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica. Pacífica é aquela que, ó, chega ali do lado ali, ó. Vamos sentar, vamos orar junto, irmãos. É apaziguar ali. Não é jogar mais fagulha no meio não, para incendiar e acabar tudo não. É chegar e saber conversar. Pacífica, moderada, tratável. Ou seja, eu tenho que saber tratar bem o meu irmão e a minha irmã. Eu tenho que saber tratar aquela vida que Deus me deu para me cuidar. Essa é a sabedoria que nós temos que adquirir, que vem do alto. Aleluia. Tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem, irmãos, algo importante, hipocrisia. É mostrar aquilo sem eu ser. Sem hipocrisia.
Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Aleluia. Lá em Lucas 15, 17, Joanilson, bota aí. 15, 17, 18 e 19. Fala sobre alguma coisa aqui também, irmãos. Lucas, estou finalizando, irmãos. 15, 17, 18 e 19. E caindo em si disse: quantos trabalhadores aqui, irmãos, ó. Estou falando lá do filho pródigo. Qual foi as palavras que ele disse, aleluia, quando ele queria o que era dele para o pai dele? Pai, me dá, estou falando com a minha agora. Pai, me dá o que é meu, que me pertence, quero ganhar o mundo. E caindo em si, aqui no 17, ó, e caindo em si, depois de tudo que passou, será que ele só recebeu palavras boas onde ele andou, gastando aquilo que era dele? Será que ele recebeu palavras que viesse levantar ele? Sim ou não? Não recebeu nenhuma. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. 18, Joanilson. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. 19, Joanilson. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Caiu em si, queridos. Ele caiu em si. E o que foi que aconteceu? O pai dele liberou palavras de maldição contra ele. O recebeu de braços abertos, irmãos. O recebeu. Mas lá fora, irmão Judite, quando ele estava a gastar aquilo que era dele, porque até onde eu entendo, o filho só pode querer alguma coisa da herança quando o pai ou a mãe morre, não é assim? Mas o pai deu logo, foi de uma vez. Mas ele sofreu, irmãos. Sofreu por causa de uma palavra que ele disse: Pai, me dá tudo, me dá o que eu tenho. Eu tenho direito a 100 mil, me dá meus 100 mil aí. Irmãos, é as palavras que são mal colocadas através de quê? Da língua. Olha o que Jeremias fala aí, 17:9, João Nilson. O coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de quê? De maldade, irmãos. Irmão, mas está falando do coração? Sim, queridos. Se eu tenho uma transformação, acabei de falar no começo, se eu tenho uma transformação do meu coração, eu tenho que ter transformação em tudo que é meu, em todos os meus órgãos. Eu tenho um coração transformado, mas não tenho uma língua. Está errado. Cheio de maldade, não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Ei, do mesmo jeito, irmão, se você tiver o coração junto com a língua, é a destruição total. Você tem que ter a língua controlada e o coração puro diante do Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que é a mesma coisa, Juninho, mas bota aí para a gente conferir também. Atos 13, 22. Mas Deus afastou Saul do trono e colocou quem era segundo o coração de Deus, ó, Davi em seu lugar. Deus disse o seguinte a respeito dele, ó: Davi, filho de Jessé, é um homem de acordo com o meu coração, ele me obedecerá. Davi, irmãos, não era perfeito não, mas ele entregou o coração dele, irmãos, para Deus transformar. Ninguém é perfeito somos pecadores até hoje. Mas Davi entregou, ó, lá no começo de Gênesis, aqui, ó, aleluia. Só para não ficar nas minhas palavras, irmãos, ó. Diz assim, ó, versículo 6. E
disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Foi assim ou Deus liberou a palavra? Haja. É uma palavra que nós temos que entender que é bênção, irmãos. Aqui também, ó, aleluia. Para a gente encerrar, Hebreus 11, 3, Jonilson, para a gente encerrar. Pela fé entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus, e aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. Então quer dizer, irmãos, ó, pela fé, ou seja, pelo simples, podemos entender aqui pela simples palavra, os mundos foram feitos de boas palavras através do nosso Deus, do nosso Criador, irmãos. Por isso que o nosso mundo interior, trazendo para nós aqui, o nosso mundo interior tem que ser transformado por completo. A começar daquilo que pode trazer, aleluia, diante da minha vida e diante da tua vida, que estamos diante de Deus, diante da salvação, prestes a conseguirmos aquilo que mais almejamos, querido, é a nossa salvação. Mas por algo tão pequeno, mas tão destrutivo, chamado língua, nós podemos botar tudo abaixo. Por mais palavras, por profetizarmos ao contrário, onde nós temos que profetizar verdades, que vai encher, aleluia, a tua vida de fé. Não vai encher o teu ego, não, vai encher a tua vida de fé, vai encher a tua vida da presença do Espírito Santo. E nisso eu tenho buscado para a minha vida, queridos, é me esforçar em controlar isso que machuca pessoas, destrói vidas, mata uma vida. Mas para isso nós temos que aprender aqui nesse capítulo. Temos que aprender em não queremos ser tão mestres, porque todos somos falhos, mas queremos ser naquilo que o Senhor nos dá, por entendimento. E quando nós buscamos aquele simples entendimento, que é tão poderoso, mas quando eu digo simples, que foi para mim, que Ele deu para mim, para o Emerson, você necessita disso daqui. Eu venho ministrar bem sobre uma vida, eu venho ministrar bem sobre um jovem, sobre uma mulher, sobre um homem, sobre aplicar na minha. E que eu e você venhamos liberar palavras que venham ser somente bênção e não maldição. Aqui eu quero concluir lendo para você assim, ó. Tiago nos alerta para que, olha só, como cristãos, devemos apenas usá-la para abençoar a Deus. Ou seja, usar o que, irmão? A nossa língua. Como cristão, devemos apenas usá-la para abençoar a Deus e a sua criação. Dizemos que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Aleluia. E que de uma árvore não pode colher dois tipos de fruta, irmãos. Só pode. Como é que eu estou no pé de maçã, quero comer maçã e chupar caju ao mesmo tempo? Não pode. Aleluia. Que possamos vigiar e controlar esse órgão tão devastador, e que venha sair apenas o que é bom, perfeito e agradável aos ouvidos de Deus e de nosso próximo. Ou seja, que venha sair de mim para vocês que são o meu próximo. Amém? Aqui eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos?